Tirei. Tirei. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Presente aí nessa noite, o doutor Sandro Brancalhão já está com a gente. Opa. Lembrando que estamos aí, a transmissão também via Facebook da FACREI, estamos aqui pelo YouTube, nessa noite, com todos aí presentes, obrigada pela presença de cada um, com os nossos alunos aí do primeiro termo, né, de Engenharia Agronômica da Faculdade Cristo Rei, participando com a gente. Então, o doutor Sandro Brancalhão, ele vai se apresentar um pouco para vocês, primeiramente, falar sobre as experiências que ele tem aí na área agronômica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem. Então, ele está aí no mercado, já ele vai falar um pouquinho para vocês, né? Já tem uma boa experiência, para quem quiser, então, seguir também aí a área de pesquisa, entre outros assuntos. Então, eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente para vocês. Antes de a gente dar o início à nossa live aí sobre atributos do solo versus desenvolvimento radicular. Mas, basicamente, estamos aí nós tratando do assunto hoje de física do solo. Então, agradeço primeiramente ao doutor Sandro Brancalhão, em nome da Faculdade Cristo Rei, a todos que estão presentes nessa noite com a gente, a todos que compartilharam da live, e passo a palavra aí, então, para o doutor Sandro. Fique à vontade, Sandro. Perfeito. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Não está me vendo aí? A tela, deixa eu tentar colocar aqui. Nós preparamos alguns slides também. E tá me ouvindo bem, Monique? Isso. Pode você conseguir aumentar um pouquinho, Sandro? Já está no último. O volume? Isso. Peraí. Vou aumentar. Está no último. Não, beleza, então, dá para escutar. Está no último. Vamos procurar falar um pouquinho mais alto, então. Bom, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade da professora doutora Monique Jagditz, né? Acho que é a terceira live que a gente faz junto, e tendo essa oportunidade, está na Faculdade Cristo Rei. Ela pediu para eu falar uns 15 minutinhos da minha experiência profissional, da minha bagagem com física do solo, com manejo, né? Eu vim do plantio direto, né? A Monique trabalha mais diretamente com a cultura de grãos, né? Mas também vai se envolver com o cana agora, com a gente. E quando a gente pensa em raiz, né? A cultura da cana é uma cultura que responde muito aos aspectos pedológicos do solo, né? Em termos pedológicos, em termos de classificação do solo, o crescimento radicular está diretamente relacionado, né? Eu gostaria de introduzir dessa forma. Agora, primeiramente, falando por onde eu passei, né? Sou formado na Unesp de Jabuticabal em 1999, fui para Botucatu em 2000, fiz mestrado e doutorado em orientadora era do solos, fiz o curso de agricultura, ingressei no IAC em 2005, né, no centro de solos, e em 2011 eu fui para a cana, para o centro de cana, né. Trabalho mais diretamente com nutrição agora, mas também sempre com um pezinho na física do solo, né. Nas técnicas de avaliação de raiz estão diretamente relacionadas os atributos físicos com a dinâmica do sistema radicular, né. E estou em Ribeirão lotado desde 2011, a gente tem bastante atuação na região de Catanduva também, né, trabalhando diretamente no Polo Regional Centro-Norte, na APTA, né, que é um site do melhoramento de cana, né, a IAC 95.000 surgiu de lá, a 5094, com uma excelente variedade, é oriunda também de Pindorama, então tem uma série de fatores que faz com que a gente trabalhe engrenado no manejo, né. E agradeço a oportunidade de estar falando alguma coisa aqui para vocês. Basicamente, acho que é isso, e gostaria de me colocar à disposição de todos os alunos lá do Sindicana. A gente oferece estágio. Agora, nessa pandemia, está complicado, né? A gente oferece estágio curricular, extracurricular, né? Tanto no centro de cana, como nos polos da APTA também, né? Nossa instituição é bem grande, tem diversas fazendas de pesquisa, e eu trabalho agora mais diretamente com o manejo do solo e manejo conservacionista para a cultura da cana, né? E fiquei trabalhando 12 anos com plantio direto de soja, com plantas de cobertura, e a minha experiência é essa, tipo, sul do estado de São Paulo, Paraná, né? Trabalhei também, fui em dias de campo em Assis, na nossa fazenda experimental lá, né?
hoje é apta, antigamente era uma das melhores estações experimentais do IAC, né? Localizada em Assis. Até comentei com a professora Monique que a fazenda experimental fica no solo arenoso, e toda a região em volta, Cândido Mota, é argiloso, né? É curioso isso, né? A fazenda experimental de Assis, né? Mas ali no Médio Paranapanema foi um lugar onde totalmente dinamizou, foram precursores do sistema plantio direto do estado de São Paulo, né? Acho que junto com a Coopermota e uma série de trabalhos do Dr. Ailton, né? Do Ricardo Cantac, e hoje também lá o Ricardo Cantac trabalha ativamente com as usinas da região aí de Assis. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente pode alinhar juntamente com ele, né, o diretor de lá, né, o Ricardo Cantac. E é uma região muito, muito diferenciada, né? A distribuição de chuva na região de vocês, de Assis, toda essa região, é bem diferente do norte do estado de São Paulo aqui, né? O norte do estado de São Paulo, a distribuição de chuva, o inverno seco é mais definido, né? Então, por isso, aí em Capão Bonito, dá para fazer 3 até 5 safras em 2 anos, né? Quando você consegue colocar 2 safras aqui no norte do estado de São Paulo, você já fica contente. Trabalhando bem com uma safrinha, já fica um pouco melhor. Tá boa a altura que eu estou falando, Monique? Então, isso que a gente está tentando dar um ajuste aqui, Sandro. Tá certo. Calma aí, mas é aqui mesmo. Mas está dando para ouvir? Calma aí, só um minuto, Sandro. Tranquilo. Rapidinho. Olha, eu estou ouvindo perfeitamente. Quem está reclamando, parece que o som no YouTube está saindo meio baixo. Calma aí, Fabrício. O som do YouTube? Eu Isso. vou falar mais próximo do microfone, então. Acho que a única forma de eu alinhar isso. Ver se melhorou um pouco agora. Deixa eu ver aqui. Tá certo? Não, configuração. Quem que é o principal computador principal? Isso aqui. Calma aí, só um minuto, gente. Tranquilo. Não tirei. Estou à disposição aí para. Mas só para a gente acertar essa técnica aqui, já para ficar bom para todo mundo, gente. Só um minutinho. Ótimo. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Acho que agora foi. Agora aumentou aí? Obrigada a você. Não, aqui. Então tá no último já, né, Sandra? Aí? Oi? Já tá, Uhum. já tá no último? Tá no último nível aqui. Estranho. Vamos lá, então. Vamos testar, vamos ver. Tá dando para ouvir? Tá no máximo do som aqui. Não, por aqui tá. Pelo Meet dá. 100%, tá? Tá 100%, né? Sim. De volume. Isso. Quer que eu... Vamos lá, então. Gente, Vamos lá. alguém tem alguma dúvida em relação à formação da área agronômica, os alunos novos que estão entrando agora, alguém que tiver aí também? Vocês entenderam o que eu falei, que eu citei, por onde eu passei, e falei bastante da estação experimental aí. Alguma outra coisa que vocês queiram que eu relate, fica à vontade. Isso, estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Gente, o som está muito baixo. Deu uma melhorada? Deu uma melhorada no som? O povo que está aí no YouTube aí? Consigo falar alto aqui, não tem problema. Acho que via laptop o som está melhor do que se fosse celular, né? Eu acho. Está dando para ouvir agora? Tá melhor? Vamos lá, então. Vamos dar início agora, então, à Vamos lá. live, né? Falando aí agora de... Realmente, vamos para o assunto. Ele falou um pouco aí da formação dele, das experiências que ele teve. Então, agora a gente vai para a live, né, inicial, que é atributos do solo aí, versus desenvolvimento radicular. Mas aí vocês podem perguntar, né?
O que seria, então, atributos do solo, para a gente começar aí do básico, para os alunos terem noção, e quem já tem noção, para a gente relembrar, né? O que seria atributos, propriedades do solo, para a gente entrar no assunto da live dessa noite. Perfeito. Eu agradeço as perguntas, né? A gente elaborou isso, a agenda nossa também, parece que a professora Monique tem razão quando ela fala que a gente até trabalha mais via teletrabalho, às vezes, do que então nós conseguimos agendar essa live para agora e tentando responder, né, da melhor forma possível essas colocações que nós já tínhamos feito, dessas questões. É o seguinte, atributo é um termo que o pessoal usa, a gente fala, use atributo ao invés de usar propriedade ou característica. Característica tem mais a ver com o lado morfológico, da pedologia. Propriedade, nem toda propriedade é um atributo. Agora, quando você usa atributo do solo, você não erra muito, né? Porque o que são atributos físicos? Porosidade total do solo, macroporosidade, micro, densidade do solo, resistência à penetração, né, que é um tema que está intimamente ligado com o estudo de raízes, né, que na nossa apresentação eu coloquei a unidade que a gente avalia, penetrometria, né, ou penetrógrafos. Tem várias técnicas que nós podemos utilizar e por assim dizer, conseguir, quanto mais atributos do solo você avaliar, mais você tem condições de amarrar o seu manejo, de ver para onde a sua área está indo, onde a sua sucessão de culturas, sua rotação de culturas está caminhando, né? E a avaliação de raízes, bem como associado conjuntamente com os atributos do solo, é um indicativo excelente para a melhoria de técnicas de manejo, né? Eu acho que o atributo de solo que eu mais avaliaria seria também a estabilidade de agregados. Mais para frente eu coloquei uma associação, a importância de se trabalhar, né, com gramíneas, hoje chamadas poáceas, com leguminosas, a alternância do sistema radicular, né? Tudo isso condiciona os atributos do solo a ter uma melhoria nessa qualidade física do solo, né? Na melhor qualidade do solo, e a gente nunca vai sair do papel da matéria orgânica, né? Porque quando você tem uma boa biomassa de raiz, você consegue incrementar essa matéria orgânica mais fácil, né? Isso que é interessante. Não sei se eu respondi, Monique, professora Monique. Isso, para a gente iniciar, então, seria esses atributos, não é necessariamente uma propriedade, né? Sim, Então, mas para a gente entender as propriedades principais, para a gente iniciar o manejo, igual o Sandro começou falando aí, em relação à textura do solo arenoso, solo argiloso, que vai definir, né, principalmente o nosso sistema de manejo, né? Então, certamente. A parte, então, para a gente... poderia falar para a gente, um conjunto, né, de propriedades que vai influenciar no desenvolvimento radicular, mas qual o principal que você determina? Qual a principal propriedade que vai afetar? Quando você citou bem aí, quando a gente fala de textura, né, principalmente o pessoal que está nos primeiros anos da agronomia, pode ter muita gente que não fez solos ainda, e a gente tem que diferenciar na cabeça do aluno, do estudante, o que é textura e o que é estrutura do solo, né? A textura, né, as partes principais, argila, silt e areia, né? Sendo que a argila e o silt servem até como agentes cimentantes da estrutura do solo. Então, a textura é importantíssima no caso tanto da cana como da soja. Um solo com maior teor de argila, muito provavelmente, ele vai ter maior quantidade de microporos e vai absorver mais água, vai conseguir reter mais água, né, nesse complexo coloidal do solo, né? Ele vai conseguir absorver mais fósforo quando você tem mais argila. Então, tudo isso é condicionado via uma propriedade que seria a textura, né? E a estrutura do solo já não. A estrutura do solo é medida através da estabilidade de agregados, né? Os agentes cimentantes, quais são? Argila, silt, matéria orgânica e os sesquiólicos de ferro e alumínio, para os solos mais argilosos, né? Então, por isso que quando você trabalha com um solo mais arenoso e você adiciona matéria orgânica, normalmente você tem uma resposta mais rápida desse solo. E um solo argiloso, normalmente o conteúdo de matéria orgânica dele já é maior. Então, isso é bastante importante frisar, né, Monique?
Isso. Positivo, para a gente frisar a importância do tipo de solo e também a gente, em relação ao solo em textura arenosa ou argilosa, assim, conhecer também o tipo de solo, né, Sandro? Que nem se o solo é latossolo, se é argissolo, para que a gente possa conseguir determinar, para começar a fazer o manejo, para começar a pensar em relação ao desenvolvimento radicular. Perfeitamente. Né? Vocês estão me vendo bem aqui, que eu só estou vendo você, mas é só a sua foto. É assim mesmo, né? Não, é assim mesmo. É que eu coloquei você na câmera principal, tá. Palestrante. Perfeito. Tá, tem 14, 15 pessoas comigo, é isso? Isso, esses são os alunos aqui, parte dos alunos. Tá, ok, perfeitamente. Pode direcionar aí, Monique, se é moderadora aí, você que manda aí. Tá. Isso, deixa eu puxar aqui a próxima, então. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, gente. Então, a próxima pergunta, então, a gente viu aí, entendemos, né, o atributo, as propriedades. Então, qual a importância de se estudar raízes na área da ciência do solo? Né? Sim, eu tentei colocar na apresentação alguma coisa, mas vou falar. Você quer que eu compartilhe? Verdade, você quer que eu coloque? Mas acho que daqui uns 10 minutinhos você compartilha. Deixa eu tentar introduzir melhor dessa forma essa questão, que acho que fica bom. Tá. Pelo menos, aí depois você coloca a apresentação a hora que você achar mais interessante. Bem, respondendo à questão da professora Monique, né, qual que é a importância, né, de se estudar raiz na ciência do solo? Bom, raiz de planta, né, você tem várias interações com as raízes, né, na área de fertilidade, o cálcio, o fósforo, especialmente, na área de física do solo, a evolução das propriedades físicas, na nutrição de plantas, né, para uma planta exportar um nutriente, ela tem que ter um sistema radicular exuberante, tem que ter para absorver o cálcio pela coifa da raiz, ela tem que ter uma raiz que não tem impedimento físico, o impedimento físico condiciona a nutrição, né, um solo com sistema radicular muito raso, muito superficial, né, que a planta tem uma raiz muito rasinha, ele está mais propenso à erosão, né? Então, tem uma série de fatores intrínsecos aí ao manejo e à qualidade química e física do solo. Eu acho que, não sei se eu respondi, mas essa interação entre fitotecnia e a ciência do solo é importantíssimo, porque muitas vezes o pesquisador, né, autocrítica aqui também, de uma forma geral, a gente avalia muito parte aérea e esquece, subestima que o carbono adicionado no solo via raiz também é muito importante, né? Então, para a ciência do solo é muito importante ter essas determinações de raiz, os métodos que nós vamos elencar mais à frente na apresentação. É importantíssimo a gente valorar, né, essa evolução do sistema radicular, por isso que a gente chama de dinâmica, né? Porque se você alterna uma gramínea, um milho safrinha, por exemplo, aí você entra com uma leguminosa que vai bem no inverno, depois já entra com uma soja, com feijão de novo, volta no milho, essa alternância do sistema radicular, de acordo com as curvas de secamento e molhamento do solo, né? Tem um trabalho de Maringá, do professor Tormena, que ele elucida bem isso. Eu lembro que eu usei na minha revisão do doutorado isso. Que a gente via que ele estudou isso e viu que o solo estava se agregando mais de acordo com as curvas de secamento e umedecimento do solo. Isso, conjuntamente com o sistema radicular, que essa alternância, faz com que o solo se agregue, né? Você, não tendo uma carga suporte grande, maquinário pesado, não, no caso da cana, não colher pisando na linha. Uma série de fatores, né, que podem condicionar a melhoria da estabilidade de agregados e a minimização da compactação, tá certo? Isso. Seria mais ou menos nessa linha de pensamento. Né? Isso, positivo. Então, pode afastar um pouco, Sandra. Eu passei o link do Meet aqui, porque o povo estava reclamando um pouco. Tá. Daí agora fica mais confortável. Ficou melhor? Tá. Eu estou falando muito próximo, né? Não, agora estão entrando pelo Meet aqui, por isso que estão... Tá bom. Mas, então, é isso, gente. É muito importante a gente conhecer, então, o solo é o nosso maior recurso. Se a gente tiver o ambiente aí propício para o desenvolvimento radicular, vamos ter uma alta produtividade. Então, o próximo passo a gente fala aí em relação aos novos alunos também, né?
uma noção de o que seria uma raiz aí eficiente aí na absorção de água e nutrientes, que tipo de raiz que seria mais importante para a gente ter uma noção aí? Sim, acho que o tipo de sistema radicular, a gramínea tem um sistema radicular fasciculado, né? Esse sistema radicular fasciculado, ele é importantíssimo em relação... É lógico que vai ser bastante exigente em nitrogênio. Algumas gramíneas absorvem melhor o nitrato, né? Outras são preferencialmente absorvem o amônio, né? Então, tem uma série de fatores que o cálcio é importante tanto em gramíneas como em leguminosas. A Monique sabe melhor que eu que todos os elementos são essenciais e tem que ter um mínimo, né, no solo dos macro e microelementos para que o solo seja sustentável, né? Sustentável do ponto de vista agrícola, de produtividade, de melhorar por unidade diária essa produtividade. O aumento em termos de produtividade, né, vamos pensar na cultura da cana, para exemplificar melhor hoje. A cultura da cana, se você pensar que ela absorve raiz, a raiz absorve nutrientes, desculpa, até 40 centímetros, né? Mas tem também a raiz cordão, que vai buscar água a 2 metros de profundidade. Então, o sistema radicular da cana é bem diferenciado, né? Aí no começo dessa quarentena, eu acabei instalando um experimento e fui medir o perfil após o plantio, né? E é impressionante a reserva que tem um tolete de cana, né? E como ela consegue rapidamente ir enraizando e de acordo com a adubação fosfatada. Foi nesse caso que eu estava avaliando num organomineral. A gente sabe que o papel do fósforo, né, fica menos absorvido, fica mais ligado ao carbono, é importantíssimo em relação aos produtos organominerais, né? Então, dessa forma, eu acho que tem várias interfaces, né? A raiz da leguminosa, ela faz fixação simbiótica, né? As gramíneas podem assimilar nitrogênio, mas o bradyrhizóbio, no caso da soja, essa fixação simbiótica que a soja faz, é um grande advento, né, que teve, porque o centro de origem da soja é a China, é a Ásia, né? E essas bactérias não existem aqui, diferentemente do amendoim. O amendoim é das Américas, né? Então, a microbiota está no próprio solo. Já a soja, se você não fizer uma boa inoculação, e agora mais a área da Monique, a área da cultura da soja, mas a gente tem visto experimentos aqui na região, tem um pouquinho de soja na reforma de cana também, região de Catanduva, com inoculante líquido. O pessoal até já evoluiu um pouco nessa tecnologia, não usa só o turfoso, usa também o inoculante na forma líquida. Então, isso é bem, bem interessante na questão de manejar uma raiz de uma leguminosa, né, Monique? Isso, positivo, Sandro. É o próximo passo que eu ia puxar, você tocou até em relação ao perfil de solo, tudo aí. Eu falo em relação também à profundidade efetiva radicular, que a gente tinha colocado aqui na pauta também. Isso, exatamente. Nesse... Isso aí eu acho que seria interessante você passar os slides agora, então, se puder, porque tem uma ilustração mostrando que a de água disponível, mesmo pão de morte permanente, fica bem interessante para eles, se você quiser colocar nessa de água disponível, se for possível. Senão a gente vai mais para frente. Positivo. Deixa eu... Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Pode, pode posição, se souber. O senhor tem uma informação sobre o uso de bacilos subtilis e bacilos amilocofáceos para disponibilidade de fósforo? Sim, olha, muito pertinente essa sua pergunta. Como você chama? Carlos. Carlos, eu fui visitar Zunta. uma biofábrica. Carlos o quê? Zunta. Carlos, eu fui visitar uma biofábrica do Grupo Detone perto de Patos de Minas. E eles usam exatamente isso. Além de metarrhizium, as coisas de controle biológico, desses biológicos, eles usam esse bacilo subtilis e tem o turigiensis também, para avaliar, eles não têm nenhum protocolo feito ainda com isso, mas eles sabem que ajuda na solubilização do fósforo, né? Dessa maior disponibilidade do fósforo, no caso deles lá para a cultura da cana. Então, eu já ouvi falar, mas não tenho trabalho feito com isso até o momento, não. Tá? Eu fui conhecer a biofábrica, de nada. Eu acho que é isso. E quem mais quiser
Se tiver alguma colocação, alguma pergunta. Estou à disposição e acho que agora ficou melhor para falar, né? Só está no Google Meet. Sandro, tá conseguindo ver a minha tela? Pois não? Não estou. Ah, você está apresentando. Água disponível, acho que é esse slide aqui, né? Mas eu não estou vendo a tela, não. Você não tá vendo? Não. Deixa eu compartilhar de novo, então. Como que eu entro? Vou Apresentar agora, tela inteira. Eu estou vendo sua foto e agora está apresentando, está iniciando. Isso. Ué, mas... Calma aí. Tranquilo. Água disponível, esse slide aqui? Deixa eu... Isso. Ah, pode voltar desde o primeiro, a gente vai passando. Então a gente vai conversando daí, então, já. Tá vendo? Eu estou vendo só sua foto. Uai, não foi? Monique está apresentando. Então, está aparecendo aqui para mim. Monique está apresentando, mas... Será que eu estou... Ou não carregou ainda? Porque aqui deu para mim que apareceu a tela. Eu não estou vendo. Bom, então, mas vamos tocando aí, vamos conversando. Então, vamos conversando, né, para não perder. Porque para mim apareceu aqui. Então, em relação à construção do perfil do solo, que a gente estava comentando para a gente comentar. Então, em relação aí para a gente fazer raiz, né? A gente tinha comentado em relação à água disponível e profundidade efetiva do sistema radicular. Qual seria, então, essa relação, essa eficiência, para a gente comentar com eles aí? Porque não fazer raízes eficientes também, né? Não adianta nada colocar e ter faltar fósforo, porque a gente sabe que na deficiência de fósforo as raízes vão ser mais grossas. Então, exatamente. Tem esse problema. Então, comenta para a gente essa relação de água disponível e profundidade efetiva do sistema radicular. Então, exatamente. Quando a gente... o que é água disponível? A capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente. Né? E você tem que considerar se a raiz vai ter 1 metro, vai ter 1,5 metro, isso entra na multiplicação aritmética para você ver o quanto... A CAD, né? A capacidade de água disponível. Quanto que você estima nessa CAD? Por exemplo, o nitossolo vermelho, que é típico da região de vocês, ele pode ter 120, 140 milímetros de CAD. Enquanto uma areia quartzosa tem 30, 40 milímetros só, normalmente, né? O atual neossolo quartzanênico. Então, até nisso, o tipo de solo, o ambiente de produção que está inserido, é importante em relação à CAD. Outro aspecto que você falou, que é interessante a gente ressaltar, em relação ao cálcio. Um nitossolo vermelho, né, eutroférrico, o nitossolo vermelho, ele certamente, o horizonte B vai ser rico em cálcio. Vai ter muitas vezes mais de 30 milimol, ou 3 centimol de cálcio abaixo de 50 centímetros. Isso é raro achar num solo. Então, naturalmente, esse solo ele vai crescer mais raiz, né? Vai ter uma condição de horizonte B favorabilíssima para o incremento do sistema radicular e produção de fitomassa, tanto de raiz como da parte aérea. Seria mais ou menos isso, Monique. Isso. Poderia comentar com a gente em relação a alguma experiência em adicionar cálcio em profundidade? Aquela que veio umas pesquisas atrás, estava adicionando, enterrando cálcio. O que você fala para a gente em relação a esse processo? Eu entendi. Eu vou tentar comentar para vocês um pouco em função do Penta, que o grupo Usina Nova América e perto faz, de perto de Assis, né? A Santa Terezinha. Eu não sou muito favorável ao preparo profundo em relação à destruição de raiz.
Mas para incorporar calcário, o pessoal de máquinas já resolveu um pouco isso. Antigamente ficava um filete no meio de toda aquela mobilização com enxada rotativa, tudo, e o calcário não ficava bem disperso, né, no perfil do solo. Hoje eles melhoraram isso, né, a forma de preparar a haste do subsolador vai até 90 centímetros, né, que você imagina, se incorporar cálcio a 90 centímetros, é lógico que no primeiro e segundo ano vai crescer muito, muito raiz, né, mas o que a gente percebeu aqui, junto com a usina Nardini, que ao longo do tempo, no preparo profundo, vocês estão vivendo normal aí, tá certinho? Sim, tá positivo. Aí, ao longo do tempo, o sulco vai afundando um pouco, Monique, e prezados alunos aí, pessoal que está participando. Então, aí a gente fica uma condição de colheita até desfavorável ao longo do tempo. E a tendência em solos mais arenosos, como é o caso de Quatá e mais perto de Prudente, né, Quatá, né? No primeiro ano, consegue dar um boom de produtividade, mas aí o TCH, né, o tonelada de cômodos por hectare, ao longo das soqueiras, é difícil você manter, quanto menos argila você tem. E a gente, o próprio Hélio do Prado, né, até na minha apresentação, eu cito ele nesse slide aí, né, que ele que apregou o funil, ele chama de funil, né, o tanto de água que a argila consegue reter. E o Hélio comenta, né, que a gente tem que dar sinal vermelho para preparo profundo, né, para crescer raiz, nitossolo e argissolo, não fazer, né. Sinal amarelo, né, atenção, para solos com 40% de argila também, que fica difícil de trabalhar. Lembrando né, que, fazendo um parênteses, Sandro, aqui na perto da região de Cornélio, tudo é solo bastante arenoso, mais para o nitossolo, então está na bandeira vermelha, né? Já nitossolo é uma judiação, né? Você fazer um preparo profundo num solo que ele já tem uma água disponível favorável, naturalmente, pelo tipo de estrutura do horizonte B, né? De blocos, né? Angular, subangular, o nitossolo, antiga terra roxa, ele consegue reter mais água naturalmente devido à sua pedologia. Já os latossolos, estrutura laminar, é mais friável, né? Ele consegue, essa água percola com mais facilidade, apesar de ter bastante argila, a estrutura do horizonte B não é tão favorável quanto o nitossolo para reter a água. Então, esse é um processo bastante interessante de pedotransferência, né? A gente pode dizer assim, porque o nitossolo vermelho, ele, devido à sua estrutura, ele consegue reter bem mais água e é um desperdício você mobilizar um solo a 90 centímetros, quebrando toda essa capilaridade, né? E o argissolo, a gente é sinal vermelho também, né? Sinalizado isso para o nosso grupo do IAC, porque esse contraste do horizonte A mais arenoso, ter mais macropórios, e o horizonte B, né? Ter menos macropórios e mais micropórios, esse contraste de A para B é que faz com que esse solo se comporte como um vaso para a cana, né? E tanto é que a critério de ambiente, você sinalizar até a que profundidade que começa o horizonte B. Se o horizonte B começar a 50 centímetros, ele é excelente para a cana. Se ele começar esse horizonte B a 1 metro, igual a região de Presidente Prudente, já fica mais complicado, né? É uma relação bem interessante. Então, por isso que a gente não recomenda preparo profundo, nem para argissolo, nem para nitossolo. Latossolos de textura média e relevo mais plano, a gente pode até dar um sinal verde, mas demais tipos de solo tem que ter muita atenção com esse tipo de manejo de solo, né? Canterização e tudo mais. Isso, porque perde a propriedade específica dele aí, né, gente? Toda a pulverização da estrutura, né? Aí no primeiro ano, é igual uma área de plantio direto que tem 8 anos. Se você escarificar ela, é lógico que vai produzir mais na sequência, né? Porque você está mineralizando todo aquele nutriente. Mas o difícil é você manter isso ao longo do tempo, né? Positivo, daí vai cair no potencial produtivo. Exatamente. Agora, uma pergunta aí, gente. Podem fazer pergunta aí no chat aí, viu? Pode. O microfone aí, pode interagir. Qual a relação, o papel da gessagem agora, né? Na relação gessagem. A gessagem é mais com você. Eu vou tentar falar alguma coisa aí em relação a formar pariólico, o uso conjunto de... Acho que tem que ser nessa sequência, né Monique, professor? Fosfatagem, calagem, depois a gessagem, né? Não sei se você concorda com essa sequência. Acho que seria basicamente isso, né?
Agora, eu já vi em usina o pessoal querer misturar na betoneira, pá com pá, calcário junto com gesso. Não sei se é viável operacionalmente isso, né? Deixar o pessoal da usina louco fazer isso, pá com pá, para aplicar tudo uma vez só. Então, eu acho que no caso da gessagem, já passou no Globo Rural, a melhoria do perfil radicular, e tem café, né? A gente sabe do papel do gesso. É que o gesso, quando o pessoal, antigamente, na década de 70, começou os primeiros trabalhos do Bernardo Van Rade com gesso, até ele tem um livro bastante interessante como gesso. Quando dava o gesso, ninguém queria. Agora que ele é vendido, todo mundo dá valor, sabe da importância, sabe o quanto que possibilita... Deixa eu ficou melhor assim, ficou melhor, né? Isso. Está ouvindo bem? Quanto que possibilita o aumento desse desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, aumentar a profundidade efetiva do sistema radicular via o movimento de raiz, né? No caso da soja, então, que é uma cultura anual, a gente tem que trabalhar com gessagem em todas as culturas, milho, soja, café, feijão, a própria cultura da cana, você conciliar com o momento adequado de umidade no preparo do solo para fazer bem feita essa calagem, essa gessagem. Na região norte do estado de São Paulo, Monique, vale salientar, a gente tem muito problema com uma praga que se chama migdolos. Hoje em dia está sendo até mais erradicado. O pessoal tem que fazer barreira química 1,5 metro, às vezes, para depois não mexer mais na área. Então, o pacote tecnológico certinho seria tratar as pragas de solo, fazer uma fosfatagem, uma calagem, uma gessagem e acertar o terraceamento dessa cana, né? Por que muito produtor partiu para ser arrendatário? Porque a usina vai, acerta tudo, faz uma curva bem distribuída. E outra coisa que eu sempre esqueço de falar, tomar muito cuidado com terraços embutidos, né? Embutidos invertidos em argissolos, porque muitas vezes o pessoal quer ganhar área e aí o tráfego fica demasiado. Tem usina que voltou, gastou um monte de dinheiro para fazer terraço embutido em argissolo, hoje voltou para fazer terraço na forma de passante, né? Um terraço basilar, uma coisa mais bem estruturada. Então, isso é bom a gente atentar em relação a esse detalhe do manejo, né? Em você armazenar essa água na bacia, né? Quando você faz um terraceamento bem plantado, tudo melhora, né? A aplicação de corretivos, além da aplicação de corretivos, é muito válido a dinâmica, a melhoria do sistema radicular, o aproveitamento do cálcio, porque vai ter mais água, e todo o potássio, a aplicação de vinhaça, sem muito piseiro, muita coisa, né? Porque todo esse potássio é absorvido por difusão, você precisa ter água no sistema. Então, uma cultura bem conduzida, com um terraceamento bem plotado, bem feitinho, né? Vai ajudar os outros atributos do solo e a melhoria de todo o sistema radicular. Porque se o sistema radicular ficar superficial, a gente sabe que na maioria do estado de São Paulo, se aumentar a matéria orgânica 10%, de 0 a 5 centímetros, é muito difícil. E o incremento que você consegue é na superfície, né? Então, com técnicas de manejo, em rotação com cana, mesmo no binômio milho-soja, no caso do milho safrinha, ou antigamente no Paraná, aqui cabe uma lembrança para o Paraná, do mal do pé, né? O Paraná tinha um famoso, o Silvio Bicudo completava muito isso em Botucatu. O pessoal tanto plantar só, isso é interessante para a moçada ficar sabendo, o binômio trigo-soja, 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 o trigo sempre no outono e inverno ficava explorando cálcio naquela mesma profundidade de raiz, né? Aí começou a induzir deficiência de cálcio no trigo e, consequentemente, também na soja. Então, o mal do pé que aconteceu no binômio trigo-soja do Paraná não foi tão nutricional, foi por causa de ausência de uma cultura para quebrar essa sucessão, né? A gente tem que pensar em rotação de culturas, mais até do que em sucessão, né? Porque trigo-soja, por 4, 5, 6, 10 anos, vai induzir a neta de deficiência. Aí você quebra com o milheto da primavera, você consegue quebrar isso com uma leguminosa adaptada ao inverno, né? Eu não conheço a região, mas na outra live, eu tive a oportunidade de conversar com uma aluna sua, a Carol, de Cambará.
e ela falou que não ia assistir a live hoje, que ela estava em aula, mas ela fala que o pessoal tem dúvidas, até que tipo de coquetel que pode usar no outono e inverno, né? Em Campinas, em 2006, nós fizemos, junto com o Dr. Doiber lá, no SEC, na Fazenda Experimental Central do IAC, um coquetel com nabo forrageiro, né? Uma cultura, aveia branca e milheto, né? E na época não tinha as multissemeadoras para plantio direto. Aí o que a gente fez? Regulou para semente de aveia. Aí, para surpresa nossa, né, que demorou um pouquinho para chover, quem ganhou na competição desses três? Aveia branca, nabo forrageiro e milheto. O nabo saiu com a beleza, né? Então, tudo é você pensar em biodiversidade e alternativas para técnicas de manejo. Eu acho que fica de bom tamanho dessa forma, Monique. Isso, a gente vai entrar nessa parte da parte microbiológica, que você falou de biodiversidade, mas acho o Zunta, eu ia até acabar de falar de você aí, porque o Everaldo também acabou de fazer uma pergunta aqui, e o Zunta também fez esses dias, que é em relação à quantidade de que deu muito alto. Eu estava com 60%, né? De argila, daí a gente calcula 6 vezes o teor de argila, né, Sandro? Normalmente. Sim, a necessidade de gestagem, de acordo com o boletim 100, é isso mesmo. E o dele tinha dado isso, dele tinha dado em média 4.200 quilos. Então, eu acho que ele quer fazer a pergunta até. Pode falar, Zunta. A gente está vendo o gesso aí, tudo quanto é situação, né? Eu deparei com até perguntei para a Monique aí, né, a respeito dessa questão de gessagem, e ela falou que era 6 vezes o teor de argila do solo, né? Eu fico pensando, um solo de 70% de argila vai dar 4.200 quilos por hectare. Não sei, é recomendável esse tipo de coisa, né? Interrogação, não estou questionando nada, né? Não, então, eu não sei se a Monique recomendaria parcelar o gesso. Eu não sei se... Nós fizemos um dia de campo, acho que esse foi em 2007, em Tatuí, e lá o solo é um latossolo, 50% de argila. E realmente, aí o que a gente fez lá? Plantou os adubos verdes, as plantas de cobertura, milheto e crotalária. A gente percebe que, se a gente colocar esse gesso aí em plantas de cobertura, a própria raiz consegue, através dos bioporos, efetivamente. Então, eu acho que segue a recomendação do IAC, do boletim 100, né, para o teor de argila, mas a eficiência conjunta com plantas de cobertura faz com que saia um pouco do convencional, sabe? Ele consegue, a própria raiz, levar esse sulfato lá para baixo, o formato pariônico, e através dos bioporos, uma raiz de milheto pode chegar a 2 metros. Na África tem dado literatura que a raiz do milheto chega a 5 metros, mas é um latossolo atípico, né? Agora, se a gente pensar em incorporar esse gesso, aí eu usaria, talvez, 70% da dose recomendada, mas faz o cálculo sempre igual à recomendação do IAC, para a necessidade de gessagem, que você não erra, por causa da sílica, né? Tem bastante maior teor de silício nesses solos aí, né? Acho que é bem interessante isso aí. O professor, mais uma questão aí, interessante, como se diz, a agricultura tem um pouco de modismo, né? Falando mais na parte de cereal, e o que eu vou falar, eu não sei se é modismo, o senhor pode falar melhor, porque são informações que a gente recebe, né? O que você fala, o que o senhor fala a respeito de pó de rocha, pé energético, como é que chama? O microgel e companhia limitada. O senhor tem informação? Sim, agora que eu vi sua questão assim, procede. Você é o Everaldo? Não, eu sou o Carlos Zunta. Ah, você é o Carlos. O Everaldo perguntou aqui se procedia a empobrecer a camada superficial. Eu creio que sim, Everaldo. Agora, respondendo ao seu questionamento, Carlos Dutra, o microgel, o pessoal é bem sério. O duro é montar a estrutura e se achar uma usina que faça todo aquele tratamento biológico, aproveitar o esterco do curral e aplicar, voltar isso para a cana. O microgel, o pessoal é bem sério. Conheço o dono lá, o André, muita gente boa. Agora, falando em modismos, da forma que você falou, pó de rocha, eu não tenho trabalho feito meu para falar se é bom ou ruim, né?
mas eu acho que merece estudo, tudo, né? Agora, por exemplo, eu sempre puxo muito, eu também gostei muito da live que a Monique fez sobre eficiência do uso do fósforo, né? E eu sei que é caro, mas, por exemplo, uma vez me ligaram lá de Araçatuba perguntando o que eu recomendaria de fósforo em soqueira, se eu misturaria os dois, o termofosfato reativo junto com o solúvel, com o simples. Em termos de economia, você tem tudo na agricultura balizar, né? Pensar em você colocar uma fonte que não seja tão cara, mas também que atenda a demanda do solo, né? Eu recomendei misturar o solúvel com o termofosfato na ocasião. E eu gosto muito dessa linha do fósforo, eu acho que, pensando em cana, né? Já que você falou modismo, eu posso te responder assim, quais são os 3 paradigmas, né, para a cultura da cana, né? Eu acho que é microbiologia, fósforo, né? E tem muito também alicerçado no MPB, né? Nas mudas pré-brotadas de cana. Inovar a técnica de plantio, porque a gente fez 30%, 40% da fitotecnia em cana. Tem muita coisa para ser feita ainda de fitotecnia na cana-de-açúcar. Não sei se eu respondi, cara. O senhor comentou do pó de rocha, o senhor comentou do microgel, mas o senhor não comentou do Penergético. Do Penergético. O Penergético, eu sei que ele vai muito bem para o amendoim. Isso aí tem um pesquisador em Pindorama, o colega meu, o Marcos Michelotto, e eles tiveram, tanto em Dumont como em Pindorama, um certo incremento em produtividade com a cultura do amendoim. Para a cana, eu não tenho dados de pesquisa para falar, né? Talvez o Denis Bolognese acompanhou um trabalho, mas o Penergético, a base dele, acho que é leonardita, né? Eles não falam muito o que é, então eu não consigo falar nesse sentido. Agora, a leonardita está em moda e é um tipo de adição de matéria orgânica diferenciado, né? Acho que vale a pena ser avaliado e considerado, sim. Não é tão modismo, não. Mas só fazendo parênteses, Sandro, você não lembra como foi posicionado esse Penergético? A Leonardita aí, ela está... Eles têm sim, o posicionamento, Monique. Como ácido lembro. Leonardita, mas o Penergético, até onde eu sei o posicionamento, eles estavam substituindo o fósforo, mas assim, eu sou... não é por aí, né? Cota, né? Entra naquela lei da fertilidade que não restitui. Então, eu não sei como que, se você acompanhou esse negócio do Penergético, como que está o posicionamento. Eu acredito que ele posicionado junto com o fósforo, sem tirar o fósforo, funcionaria, mas aqui na região onde é ali que o Zunto está... não pode tirar o fósforo, não. Não, eles estavam posicionando, substituindo... Sem usar o fósforo. Não pode. Agora, o posicionamento, respondendo a tua questão, Monique, eles têm o K, que é o composto, o Penergético K, que é no solo, e tem um foliar também, não lembro o nome agora, mas na teoria de acelerar a fotossíntese, né? Então, isso aí é coisa que dá para se trabalhar em cima, mas concordo com você. Adubo é adubo, nutrição é nutrição, elemento mineral sempre vai ser mineral, nitrogênio sempre vai ser nitrogênio, potássio vai ser o K, o potássio, né? E o fósforo vai ser o fósforo. Então, cortar a adubação e pensar em pirlim-pim-pim também não é por aí, né? Eu acho que porque até a gente vai até comentar, ele poderia entrar tem uma questão aqui que a gente ia comentar também sobre bioestimulante. A leonardita entra como ácido como um bioestimulante, assim como tem os aminoácidos sintéticos ou orgânicos, e vem atuando aí na giberelina para desenvolvimento radicular, melhorar o vigor aí. Sim, os fitorreguladores, né? Isso, os bioestimulantes. Sim, muito bom você ter comentado isso, porque muitas vezes a gente pensa só no organomineral. E até eu fiz um teste aqui com um colega aqui da região, ele é plantador de salsinha e cebolinha. Ele usou um organomineral que eu tinha guardado, e a gente sabe que muitas vezes tem esses fitorreguladores. Então, vale a pena a gente ressaltar em relação a auxina, citocinina, né, que é o hormônio do enraizamento, a giberelina, como você elencou aí, a citocinina, o balanço, né? A relação que esse pessoal põe nos produtos entre a auxina e a citocinina é muito importante, além dos nutrientes, além do organomineral, além da carga de matéria orgânica, é bastante interessante esse aspecto que você comentou. Eles atuam também como fitorreguladores.
Isso, a gente sabe que é muito importante hoje, né, até em questão de plantabilidade, melhor estande de planta, então a gente tem que ter quando a gente tem um melhor desenvolvimento já inicial, tanto também a aplicação desses bioestimulantes na cana também é importante, não sei se você está com alguma linha de pesquisa nesse segmento, porque ali é o start, né, raiz, saiu as raízes principais, a planta já consegue se suportar melhor em qualquer condição de estresse que ela possa encontrar pela frente. E já não tendo um impedimento físico, né? Por isso que a física, muitas vezes, condiciona até a absorção de fósforo, né? Se você tem um valor de densidade, não lembro certinho o valor agora, mas eu creio que de 1,7, se cair essa densidade para 1,3, você absorve quase 40% a mais de fósforo pela planta, né? Eu acho que é bem por aí. Ô, professor, mas esses teores de giberelina, auxina e citocinina aí, tem que ter um balanço hormonal aí em cima, né? Senão pode, como que se diz, o tiro sair pela culatra, né? Então, e esses produtos aí, eu não sei, não passa por um registro no Ministério da Agricultura aí, nada. Passa. Entendeu? Porque você encontra muitos produtos aí registrados como adubo foliar, né? Mas não como bioestimulantes, né? Aí a questão do registro, tem muita usina que pensa dessa forma. Se o produto não tiver registrado, eles nem montam experimento. Então, isso aí, no centro de cana, na área de entomologia, com a doutora Leila, na área de herbicida, com a doutora Zânia, eles são credenciados no Ministério e fazem isso há muito tempo, essa validação do registro, né? Mas, muitas vezes, as empresas de fertilizantes, elas têm os próprios pesquisadores que fazem essa validação para mandar o registro para o Ministério. Então, se eu te falar que eu já fiz o balanço entre a auxina e a citocinina para saber o quanto tem, eu nunca fiz. Eu sempre trabalhei só com organo mineral, não com bioestimulantes. Essa é a minha experiência. Tá? Frisar bem isso. Agora, é uma linha muito interessante. E o que a Monique falou, o posicionamento desses produtos, né? Isso. Certo, Monique? Positivo, é mais importante. Mas a gente sabe a importância já deles. A maioria, em questão de registro também, né? Todos vêm nutrientes junto. A maioria, se a gente pegar a bula aí... A maioria tem que ter, né? Vai ter Tinha uma obrigatoriedade em termos de carbono, né? Não sei se era 30%. Tem muitos que falam que a CTC é elevadíssima. Isso acho que a gente precisava avaliar também, sabe? O quanto que aumentou na CTC com a aplicação desses organominerais. É bastante interessante isso. Sim, positivo. Essa verificação. Só complementando. Tá dando para me ver? Não, tá tranquilo, tá certinho. Até o fim da live eu acerto a tela aqui. Não, tá bom. Só abaixa um pouquinho. Abaixa. Isso aí. Melhorou? O Everaldo, só para complementar aí, fala em relação ao gesso, né, que em uma dose um pouco alta pode arrastar o nutriente. Depende, a gente tem que você acha? A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de solo que a gente vai estar trabalhando, principalmente. As doses mais homeopáticas, né, frequentes, se vai parcelar ou não, solo mais arenoso, médio. A tendência é parcelar. E também a gente tem que tomar cuidado porque entrar com gesso, não adianta querer entrar com gesso, dependendo como tiver os teores, se está acima ou abaixo do nível crítico. Então, tem que fazer uma análise do solo para ver como que está o nível crítico. Por exemplo, se está muito abaixo o nível crítico entrar com gesso, a gente tem que entrar com gesso e o calcário junto. Tem que tomar cuidado com a quantidade daí. E em cima do que você falou, solos mais arenosos, parcelar o potássio e o magnésio também, né? Não é o solo quartzarênico. Teve um simpósio de solos arenosos, eu tive a oportunidade de dar palestra lá acho que foi em 2015, o professor Tiritã, convidou a gente para ir lá, e o pessoal sempre pensou, né, em parcelar o potássio, a areia quartzosa, atual não é o solo quartzarênico. Mas o magnésio, também é importante fazer esse parcelamento de solo arenoso, né? Então, acho que, às vezes, você parcelar esse calcário, o gesso, se não der para parcelar o gesso, parcelar pelo menos o calcário em solos com menos de 25% de argila na superfície. Isso, tá certo? Até o magnésio ele é um elemento meio esquecido. A gente dá atenção para o potássio aí, só que se colocar o potássio vai afetar a absorção de magnésio. Vai dar problema daí na taxa fotossíntese. No balanço dos nutrientes, né? Isso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o magnésio, então, era um elemento que vinha sido muito esquecido. Mas, professor, Monique, um minutinho só.
queria que o senhor comentasse a respeito do novo posicionamento da Embrapa aí quanto àqueles teores de nutrientes aí, uma circular da Embrapa que saiu aí agora, acho que foi uma semana, 15 dias, não sei se o senhor está sabendo, com novos posicionamentos de potássio e fósforo para a cultura da soja, não sei se o senhor tem informação. Bom, olha, Carlos, né? Carlos Junta. Carlos Junta. Ó, eu não trabalho diretamente com a soja faz algum tempo, trabalho mais com cana, né? E eu sei que nós vamos então tá. para Então, cana calibrar. Não, mas eu vou tentar responder. Eu não vi essa circular da Embrapa, não. Vou procurar me informar em relação a essa circular. Mas em relação a fósforo e potássio, eu acho que para a soja, a Monique pode me complementar. Eu queria falar esse aspecto da soja e depois voltar na cana. Bom, em relação à soja, ela cicla bastante potássio, né? Você botando um milheto ou uma aveia precedendo a soja, você já está ciclando esse potássio, né? E esse potássio trocável, e até o potássio não trocável que tem no subsolo, a soja tem essa propriedade, foi a tese do Salvador Foloni, hoje ele é pesquisador da Embrapa Soja, ele avaliou até 60 centímetros o potássio trocável e não trocável em Botucatu. Isso sempre me chamou a atenção, porque ele começou a coletar amostras de raiz e pensar em termos de onde será que vai melhorar o sistema de colher da soja, né? Eu sempre avaliei o sistema de colher do milheto, ele avaliou sempre raiz de soja, né? E a gente observava que, em função do potássio, essa raiz ia aprofundando também, né? Então, se saiu essa circular porque depois que evoluiu a genética, a adubação também tem que evoluir. Eu acho que é nesse sentido que eles pensaram, né? Agora, voltando para a cana, na próxima edição do Boletim 100, que a última edição é de 97, né, do Boletim 100 do IAC, eu te falo uma coisa, Carlos, a gente muitas vezes subestima o nitrogênio na cana-planta e subestima o fósforo na soqueira. Eu acho que a gente devia olhar com mais cuidado, né, o nitrogênio, né, às vezes usa só 30 kg de N por hectare numa cana-planta, numa variedade muito mais evoluída, né? Você demora 10 anos para lançar uma variedade de cana. Mas a genética dela, em função dos seus parentais, evoluiu muito, né? E o fósforo em soqueira, como eu coloquei agora no meio da apresentação da live, aquela questão de Araçatuba. O que eu vou usar? O que é mais barato? O que é mais caro? Qual que é o condicionante para isso? O quanto que eu posso investir para manejar minha soqueira? Eu vou aplicar a torta de filtro só na linha da cana? Ou vou aplicar em área total? Essas condicionantes do manejo, que eu acho que a gente recai muito em relação ao fósforo, né, na soqueira. Tá certo? Não sei se eu respondi. Beleza. Tá certo. Obrigado da questão. Dependendo do tipo de solo, se a gente pegar mais ali também no Médio Paranapanema, pega aqui a região de Cornélio Procópio, né, o solo é bem isso que o Sandro comentou. A gente pode entrar... A ciclagem é muito rápida de potássio. É o primeiro elemento que volta para o solo. Então, tem vários trabalhos, acho que do Foloni também eu já vi, que ele aplica o potássio em cobertura, antes na cultura de cobertura, que a hora que entra com a soja, já consegue disponibilizar para a soja e tira o potássio da linha de plantio. Sim, então, dependendo exatamente. do tipo de solo, essa prática aí é bem fundamentada e é possível realizar, mas... Eu sou fã do milheto, porque eu fiz tese com o milheto, né? Eu fui para cana em 2011, né? Eu até 2010 eu plantei milheto, né, Monique? E a gente sabe, né, que desde que o milheto alavancou o plantio direto nos cerrados, né? Até na época com gradinha destravada, o pessoal colocava 50% da dose a mais a lanço, né? A gente sabe que o milheto é tido como bomba de potássio, né? Isso que é interessante ressaltar, né? E positivo, ele recicla bem. Então, se eu tiver no solo aí 2,5 milimol carga por decilitro cúbico de potássio, eu posso entrar com essa prática e tirar totalmente aí o potássio do suco de semeadura. Isso tem mostrado bastante eficiência já nas pesquisas. Legal. Muito interessante. Eu não sei por que eu não consegui ver a apresentação. Será que em algum lugar que eu tinha que ter clicado aqui? Não, já era para automaticamente ela compartilhar, mas depois a gente... Ela aparecer. Não tem problema, não tem... Mas deu para você passar para o pessoal aí. Isso, daí eu passo para eles. Pode deixar, eu passo no material. Tá bom, pode compartilhar o material com o pessoal aí, sem problema. Isso. E outra coisa... Está citado as fotos, todas as fotos
além da CAD, que eu citei o hélio, são do hélio também, tá? Gostaria de fazer essa ressalva aí, porque ali ele compara também o tanto de raiz que cresce. E, tem um fator que está na apresentação aí que eu gostaria de falar. Se eu não falar agora, eu vou esquecer. E já que o Carlos citou a Embrapa, para a Embrapa, né, eles têm a diferenciação, a classificação de solo, só entre eutrófico e distrófico. Né? O eutrófico, maior que 50% de V%, é eutrófico. E só tem o distrófico. Nós, do IAC, nós consideramos também o mesotrófico, que é de 20% a 50%. Aí a gente tem o mesotrófico. Porque o hélio até compara, né? Não existe o arco-íris? Então tem o arco-íris, várias cores, né? Então, é muito difícil você tratar o eutrófico e abaixo de 50 nivela tudo. E a gente vê que a cana responde de forma diferente pro distrófico, no mesotrófico e no eutrófico, tá? E mesma coisa o raciocínio para o alumínio, né? Mesoálico e álico, tá certo? Isso, positivo. Uma coisa para a gente ressaltar aqui, a gente sabe que é muito complicado esse negócio de avaliar o desenvolvimento radicular. Quais as ferramentas ou as formas que vocês utilizam, Sandro, e no IAC, para a melhor avaliação do sistema radicular? Para trabalhar com raiz, eu acho que a gente tem o método da trincheira, que é você lavar o perfil do solo e coletar na trincheira essa raiz da cana, por exemplo, 0,20. Coleta aquela camada 0,20 em monolitos, né? Na usina Jales Machado, teve essa pandemia, o pessoal parou de digitalizar as imagens. Mas o procedimento é o seguinte, você abre a trincheira, coleta o monolito, né? Põe no saquinho, identifica, leva para o laboratório. O que dá mais trabalho é lavar essas raízes, lava na peneira, né? A raiz, e aí você coloca todas as raizinhas na vertical, numa placa de acrílico. E com o scanner você digitaliza essas imagens. Aí você pode evoluir para vários programas. O antigo era o CIARCS, aí o Lúcio Jorge, que é responsável por isso, na Embrapa Cimentação, em São Carlos, ele tem um programa, ele trabalha também muito na linha de drones, mas ele começou na Embrapa trabalhando com raiz, com o Silvio Crestana, que foi presidente da Embrapa. Ele consegue, através desse software, que chama CIARCS, né, a Gsoft, similar a um software que o professor Ciro comprou lá para Botucatu, o Inriso, né? E ele consegue digitalizar essas imagens e ela vai dar diâmetro, comprimento e área de superfície de raiz. Então, daí você tira 3 atributos, né, de raiz que permitem você ver como que está a dinâmica e a arquitetura desse sistema radicular. Se ela tem mais área de superfície. No caso do mileto, a gente observou que o mileto, as raízes mais finas são as que absorvem mais potássio em determinada camada, né? Tem trabalhos publicados na Revista Brasileira de Ciências do Solo. Então, a gente tem que ponderar dessa forma. Qual que é o melhor método para avaliar a raiz? Não tem um melhor método. Você pode coletar na trincheira, você pode coletar com o trado caneca. O importante é você saber aonde você está coletando. No caso da cana, vai coletar na linha ou vai coletar na entrelinha? Né? Aí tem um trabalho do Tadeu Cury, que foi publicado na Revista Brasileira de Ciências do Solo, com o Denizar Bolognese, com a Isabela, que ele viu como que a raiz da cana vai fechando para a entrelinha. Né? Ela vai aos pouquinhos, ela vai, em vez dela... Por exemplo, no preparo profundo, você mobilizou o solo, a tendência da raiz é aprofundar. Já no espaçamento convencional de 1,50 m, se não tiver muito efeito do rodado, muito trato cultural ali no meio, o sistema radicular vai entrelaçando. E isso a gente observou, né? E aí entra muito o posicionamento dos fertilizantes. Certo? Isso, gente, eu até vi uma live, não sei de que se foi do vídeo uma vez, que ele comentou até, se quem não tem também um enxadão para avaliar a raiz de modo grosseiro, não é agrônomo, né? Ele comenta ainda. A gente quer ver se o jeito que a planta está, se ela está bem, se ela está com vida, o primeiro passo que a gente vê é em relação ao desenvolvimento radicular. E a parte também, gente, pensando em qualidade do solo. Então, quando a gente pensa em qualidade do solo, já pensa diretamente teor de matéria orgânica. E automaticamente como que a gente aumenta esse teor de matéria orgânica? O Sandro vai falar um pouco mais aí, mas é raiz.
Eu até trabalhei no doutorado em relação ao uso de calcário e gesso aí para aumentar em relação ao estoque de carbono no solo. Então, gente, eu quero aumentar o teor de matéria orgânica, eu quero produzir, primeiro passo é a gente fazer raiz. Então, Sandro, eu queria que você falasse um pouquinho da aplicação aí, do posicionamento do gesso e do calcário. Faço junto, como que eu vou determinar essa utilização em relação ao posicionamento? Sim. Olha, é muito boa essa tua questão, em função também do que eu penso em relação ao manejo de fertilizantes, né, Monique? Por exemplo, quando a gente trabalha com cálcio e magnésio, a gente precisa tentar um ponto importante, você sabe muito melhor que eu até, em relação à amostragem, né? Porque se você coletar só na entrelinha a amostra de solo, você está subestimando o fósforo e superestimando o cálcio e magnésio. Se você coletar só na linha, você está fazendo o contrário, né? Então, isso que é importante, a gente avaliar da melhor forma possível, em zigue-zague, coletando as subamostras, se puder, de 12 a 20 subamostras, para formar uma composta, e encaminhar para o laboratório. E fazer realmente a análise de solo, né? A gente tem que valorizar a análise de solo e seguir as recomendações, né? Necessidade de calagem, importante, calcula lá a necessidade de calagem certinho, faz, se o solo tiver menos de 25% de argila, minha recomendação seria parcelar, porque a CTC desse solo vai ser mais baixa, não vai reter. Se você parcelar, você vai ter um manejo melhor. Então, isso é importante, né? E, já que eu citei aí a torta de filtro, né? A torta de filtro, a relação carbono e nitrogênio da torta é 12:1, né? É próximo do humus. É um humus, praticamente. E, através disso, você vai conseguir colocar esse fósforo de uma forma mais lábil, vai conseguir aumentar, formar raiz, igual a Monique falou. E outra, gente, quer formar raiz, a braquiária é tudo para isso, hein? A braquiária para aumentar o carbono, para aumentar todo esse caminhamento de fertilizante no perfil do solo dentro de um sistema de produção. É trabalhar diretamente com uma braquiária rusiziense, maior cobertura, uma brisanta consorciada, né? Até o IAC teve um experimento com decúmenes, com milho, né? Em cima da braquiária decúmenes. Foi um experimento aqui em Mirassol, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco. Quer dizer, todo o capim bem manejado, né? Nesse apelo da integração lavoura-pecuária. A gente sabe que existe uma assimilação do nitrogênio. O nitrogênio, o ciclo do nitrogênio é belíssimo, né? A gente sabe que até descarga elétrica pode fixar nitrogênio, né? Então, tem uma série de fatores a serem considerados, Monique. Não sei se eu respondi. Isso, para a gente, então, ter uma noção. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Nós estamos quase finalizando aí, estamos mais de 1 hora aqui presente. Então, gente, uma síntese, a gente começa lá. Primeiro, só relembrando tudo que a gente comentou, né, Sandro? Começa lá primeiro o tipo de solo, os atributos para a gente conhecer. Segue a apresentação aí. Isso, para a gente ter o desenvolvimento radicular. Então, primeiro eu conheço o tipo de solo, arenoso, argiloso. Daí eu tenho o quê? A plantabilidade, os bioestimulantes para os enraizadores, para melhorar o stand inicial e o vigor das plantas. Seja em planta, via suco, ou seja, via tratamento de semente. Temos diferentes bioestimulantes. Né? Temos diferentes bioestimulantes. Monique, depois você manda essa gravação para mim, por favor? Mando sim. Fechou. Tá bom. Fechou. Porque ficou bom, tem bastante conteúdo. Você foi abrindo bem, as questões dos alunos foram bastante interessantes. Né? O que a gente não souber, a gente corre atrás depois também. Pode ir perguntando aí. Positivo. Eles estão meio acanhados ainda, viu? Estão meio tímidos. Né? Imagina. Mas quer dizer que não deu para jogar no YouTube? Só ficou aqui. Não, tá passando. Tá gravando. Tá no YouTube? Isso, depois vamos ver. Legal. Mas em relação aos bioestimulantes, a gente tem também que a gente comentou de ter os orgânicos, os sintéticos, tem os aminoácidos que agem diretamente aí na fisiologia da planta contra algum estresse que a planta possa ter. Os fitorreguladores. Isso, os fitorreguladores, a gente comentou o cálcio, o fósforo principalmente, e muito problema que a gente tem em construção do perfil do solo também é a amostragem. Porque o fósforo, ele atua principalmente ali na camada fica de 0 a 10 centímetros. Então, conforme a gente coleta o solo de 0 a 20 centímetros, então dilui muito fósforo.
Diminui bastante. Até um aluno mandou uma análise hoje que o solo estava muito bom, o solo argiloso aqui da região, e o pH dele estava 5,3. Falei, viu? Só que pode ser que ele aplicou esse calcário ali em superfície e ele tirou a amostra de 0 a 20, eu não vou conseguir o pH menor mesmo, é natural. E quanto de argila tem esse solo, Monique? Tem uns 60, viu? 60%. Latossolo? Provavelmente. Nitossolo. Relevo plano? Isso, plano. Daí Pode ser que ache argissolo em relevo plano, mas muito provavelmente é o latossolo. Bem, né? Tem umas manchas aqui na região. Daí eu falei para ele, pode ser a profundidade, por isso que ele está com o solo muito bom e o pH mais baixo. Então tem esse problema, a gente tem que se atentar aí em relação à profundidade, amostragem, decorreção do perfil do solo, para conseguir analisar esse solo como que ele está. Então, assim, daí chega o próximo passo. Você poderia falar para a gente finalizar aqui quase já, os teores, né? Que a gente tinha colocado aqui, os teores aí de cálcio, e para influenciar o que seria um teor bom aí em relação ao sistema de produção de cálcio, para que tenha um bom desenvolvimento radicular. Porque se a gente comentar... Eu acho que o importante também é a relação entre o cálcio e o magnésio, não sei se você concorda, está em torno de 3:1, né? Tem que estar bem equilibrado isso, o cálcio e o magnésio em torno de 3:1. Acho que 30 milimol, né? Se tiver 40, 50 milimol até melhor, mas 30 milimol pelo menos, para a cana, porque a gente sabe que para os componentes tecnológicos da cana, para Brix, ATR, POL, porcentagem de sacarose, a cana responde muito quando você maneja bem o cálcio e o magnésio. Isso eu aprendi com o André Witt, né? O André é pesquisador de Piracicaba, a gente viajou muito com ele do Prado, e ele sempre comentava para mim, Sandro, relação ao cálcio e magnésio, nós fomos na usina Goiás, a usina em São Simão, e lá ele pegava todas as análises de rotina e via, comparava. Se essa relação cálcio-magnésio tivesse em torno de 3:1, você via que a cana se comportava bem, né? Comportava da melhor forma possível. E em relação ao que você já falou, não pode ter o desbalanço do potássio em relação ao magnésio também. E em cálcio eu adotaria 30 milimol. Eu acho que, não sei se você concorda com esse valor, não sei se no caso da soja ser uma cultura anual, que esse novo pacote tecnológico, igual o Carlos falou, o pessoal acrescenta um pouco mais, mas a cana é bem rústica, só que ela tem que estar alocada de acordo com o ambiente de produção. Variedades mais responsivas, solos mais favoráveis. Variedades mais rústicas, solos mais desfavoráveis. E aí a análise de solo e a adubação vai ter que acompanhar, né? Isso, depende muito do sistema de produção, né? Se a gente for reparar, não tem jeito, não sai fora. Que nem quando a gente visa a soja leguminosa gosta muito de cálcio, então a gente tem que investir um pouco mais em cálcio, mas não esquecer o balanço ali, o magnésio e o potássio, juntamente. A gente não comentou, gente, né, o conteúdo mais básico, que não entramos muito, a gente entrou mais em raiz, mas não comentamos, né, no começo, em relação ao alumínio. Então, gente, o alumínio e o cálcio, eles não se combinam. Por isso, então, que a gente fala de trabalhar o calcário mais gesso, para os mais novos aí, né? Calcário e gesso em conjunto. Que o gesso não neutraliza a acidez, mas ele quelatiza esse alumínio, né? Ele junta pariônico com o alumínio e o calcário que vai corrigir o pH. Então, o alumínio e o cálcio, eles não se combinam no solo, ou seja, o alumínio na forma de L3+. Então, depende muito da análise de solo, gente. Tem solo que a gente vai pegar já com o teor aí relativamente bom de cálcio e magnésio, e vai ter alumínio. Então, eu gostaria de propor, em cima do que você está falando, eu estou pensando aqui, né? Um experimento que eu sempre quis montar aqui perto, e implantar aqui, Ourinho de Uva aqui perto, o pessoal trabalha muito bem com soja, e trabalha tão bem com herbicida em soja, que depois a cana fica limpinha. E, puxando para a nossa área de fertilizantes, de manejo do solo, de fertilidade, sabe o que eu pensei em fazer? Caprichar na adubação fosfatada na soja, para ver o residual na cana lá na frente, e fazer um preparo conservacionista. O que você acha dessa ideia? Ver o residual da adubação fosfatada da soja na cana lá na frente. Seria uma forma de pensar, inclusive no Triângulo Mineiro o pessoal faz isso. Não, seria uma forma de pensar, adicionar algum material orgânico em cima, porque o fósforo é danado. O fósforo a gente trabalhou com o Eli, né, que teve a Elial da live passada, e a gente, no meu mestrado também, estava com um teor altíssimo de fósforo, 60, 70 ppm, e a gente adicionava e ainda respondia no suco. Então, é complicado o tal do fósforo.
Então, tem que testar mesmo para ver. E para aumentar a eficiência de uso de fósforo, sem dúvida, igual eu comentei até com você, que eu sou apaixonada dos ácidos úmicos, ácidos fúvicos e matéria orgânica. Sim. Foi essa parte aí. Mas é uma parte... E ácido úmico usado em conjunto com fósforo, acho que é tudo de bom, né? Tem um sinergismo aí entre ácido úmico e fósforo, viu? Isso, positivo. Pela porção orgânica, né? Ele consegue quelatizar também o alumínio que poderia formar par com o fosfato. Então, tem bastante coisa para ver nessa parte. Perfeitamente, Monique. E o fúvico o pessoal usa mais via foliar mesmo, né? Isso, mais via foliar. Positiva, mas via foliar, a absorção ela é melhor e o efeito diretamente na fisiologia. Mas eu acho que em questão é isso, gente. E para finalizar, que a gente comentou, foi em relação, né, no alumínio, a gente não pode ter alumínio numa análise de solo, tem que estar zerado. E essa parte, adicionar, às vezes o povo pergunta em relação a se adiciona calcário, adiciona gesso, depende, a gente tem que ver como está a análise de solo, às vezes os teores de cálcio e magnésio estão altos, eu tenho alumínio lá, eu entro com gesso e levo um pouco, estou adicionando cálcio e carrego esse alumínio aí, formo um par iônico com ele com sulfato, eu carrego ele um pouco para a profundidade. Então, cessa o meu problema em relação ao desenvolvimento radicular. Então, não tem como Exatamente. Né? Não tem uma receita. Eu acho que o caminho é esse, é valorizar a física. Você tendo uma qualidade física boa, você consegue aproveitar a adubação que você fez, né? Eu acho que uma coisa tem que andar junto com a outra, né? O uso de plantas de cobertura junto com a adubação também, e pensar num preparo de solo menos agressivo, mas que permita que a cana desenvolva a raiz. Acho que seria... Isso qualquer cultura, né? Porque se a gente tem um manejo correto, vai melhorar os atributos também, porosidade, estrutura, vai estar tudo em conjunto. Tem acho que a pergunta do Newton, ele está fazendo... Uma colocação, acho que ele fez, né? Eu concordo com ele. Ele está falando da ideia. E é verdade, o pessoal tem um produto à base de potássio, se eu não me engano é Iorim, que tem eles têm um fósforo, mas tem um potássio nessa linha também, que deve ficar um excelente residual. Dizem que o fosfato, né, o termofosfato, pode ficar 50 anos no solo. Você ouviu falar alguma coisa similar, Monique? Em termos de... Não, depende do fosfato, depende de onde que é a rocha, né? Tem rocha que marca o fósforo 32. Pode até comentar isso aí, dependendo da rocha que é extraído o fósforo, ele fica anos, mas não tem efeito nenhum. Esse dia não tem efeito nenhum, né? Não, ele que você adiciona lá e a planta não vai utilizar. Então, depende de onde é jazida, de onde que é extraído. Tem que tomar muito cuidado. Quando o fósforo é tal coisa. Para não ficar extrapolando isso, né? Isso, você vai ler lá, vem tantos de fósforo, mas aí, esse fosfato é bom? Um aluno chegou a perguntar para mim, tem que ver de onde que ele é extraído, porque dependendo da rocha que ele for extraído, você esquece, ele não vai ficar 50 anos realmente lá e não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito, né? Entendi. Ele até citou aqui o Newton. Obrigado pela sua colocação, Newton. Potássio sedimentar, fosfato natural reativo. Siltítico, glauconítico e fosforítico. Beleza, obrigado pela informação. O Newton ele tem até um posicionamento muito bom do fosfato natural no suco aí da cana, plantio de cana, junto com... Agora sumiu aqui, com torta de filtro, toda essa parte orgânica tem dado muito resultado. Então, olha lá, a parte orgânica ajuda aí no uso do fosfato natural reativo. Então, o fosfato dele aí é da rocha aí que ele é extraído, então ele é um fosfato bom. Então, aí no norte do Paraná tem jazidas de fosfato. Eu sei que em Apiaí tem de calcário, né? Agora, o fósforo aí é difícil. É mais para Minas, Goiás, Bonito, para cá. Minas, Goiás já, né? Para cá não. Tá certo. Mas é isso. Perfeito. Toma cuidado de onde compra, né? Esses fosfatos naturais. E por aí vai, né? Isso, são só 3 no Brasil, que são bons aí mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ver. Às vezes está investindo dinheiro e é um dinheiro perdido. Mas é isso, alguém tiver mais alguma colocação? Excelente, viu? Rendeu bastante. Desculpa, eu não consegui ver a apresentação que eu fiz, mas você compartilha com o pessoal aí, tá? E a gente está à disposição. Quero agradecer muito você, Monique, pela oportunidade e me colocar à disposição da universidade aí, tanto o IAC como o Centro de Cana em Ribeirão, né? E a gente pode atender estágios curriculares e demandas de pesquisa também, quem futuramente se inclinar mais para pesquisa.
está sempre à disposição para colaborar, tá bom? Eu que agradeço, Sandro, pela parceria, pela disponibilidade aqui em nome da Faculdade Cristo Rei, de todos aqui. A gente com certeza deixa aí, as portas estão abertas e fica nossos sinceros agradecimentos. E vamos ver uma próxima. Muito obrigado. Boa sorte aí. A próxima a gente espero, não sei se eu esgotei esse tema raiz, né? Tem muita coisa para falar de raiz, mas o básico, né? Para quem, de acordo com os slides que você vai passar para eles, acho que eles conseguem se situar e qualquer dúvida, vou deixar aqui meu e-mail, meu Gmail, que é melhor, né? Isso, mas e aí pode me mandar, ó, tá? E vocês, a gente tá, esse aqui, tá? Sandro Brancamião, aí, ó. Tá? Bom, basicamente isso, né, Monique? @gmail.com. Manda no meu Gmail, que qualquer dúvida que tiverem que eu souber, a gente procura afinar ainda mais essa parte de raiz, que foi o tema, né? Mas não tem como você falar de raiz e agronomia sem falar em atributo do solo. Então, acho que o título foi muito bem escolhido por nós dois. A gente dá uns parabéns, viu, Monique? Imagina, eu que agradeço. E se depois a gente vai mandar o link também, Nilton. E fica aí o e-mail do Sandro ao lado, quem tiver alguma dúvida, só perguntar para mim. Pode adicionar também o Sandro aí, né, nas redes sociais, que nem a Carol já troca bastante ideia. Ela comenta. A Carol me fez um monte de perguntas de coquetel, que o pai dela planta soja e cana, né? Eles são aqui do Paraná. A gente está sempre aprendendo com o pessoal. A gente só é um pouco mais velho, né? Porque a gente aprende muito com o estudante e com o produtor, né? A gente tem que sempre frisar isso, né? Valorizar isso, né? Isso. E a agronomia, a gente está sempre aprendendo. Ninguém é dono da verdade. Exatamente, a gente tem que ser humilde para aprender todo dia, porque às vezes a gente não viu, o outro já viu, e assim a gente vai tocando o barco, né? E eu e o Monique, se Deus quiser, nós vamos publicar uma revisão boa de fósforo ali, né, Monique? Dá uma acertada naquilo lá. Vamos sim. Fechou. Gente, então fechamos por aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Tá com Deus, boa noite. Eu agradeço a universidade e na tua pessoa aí, Monique. Um abraço, uma boa noite a todos aí. Eu que agradeço. Fiquem com Deus.